Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do podcast Papo de Cinema. Vamos falar de A Hora do Mal, que filme de terror sempre tem gente, filme de suspense, filme de terror, filme de dar medo, filme de dar pulo, filme de assistir grudadinho na sala de cinema, isso sempre tem fãs, a gente tá sempre ligado nesses lançamentos. E hoje com um convidado que há tempos a gente vinha namorando à distância, André Guerra. Tudo bom, André? E aí, Robledo, galera do Papo de Cinema, um prazer imenso estar falando com vocês. Sou muito fã de vocês há muito tempo também, queria muito bater esse papo, muito feliz de estar aqui participando do podcast Papo de Cinema. Vamos embora. Numa conexão sul-nordeste, o André tá em Recife, né? Ô Andrezinho, como é que tá Recife aí? Como é que tá essa terra maravilhosa que a gente morre de saudades aqui no sul, esse frio aqui de Porto Alegre, e aí como é que tá? Aqui continua quente, o ano inteiro 25 a 28 graus, mas Maravilha. gostoso demais, adoro demais a minha terra, adoro a terra de vocês também. Em breve a gente está aí em Gramado, conversando, falando de cinema, falando tudo junto aí. E é isso, Recife está pulsando cinema sempre, né? Que estreia essa semana filmes, inclusive nacionais aqui, como o Paterno, que foi rodado aqui, o filme da Ana Maravilhoso. Mula Laerte, o Melhor Mãe do Mundo, que ganhou o CinePE, vai estrear aqui também essa semana. É isso, mas vamos falar de terror hoje, né? Aliás, duas dicas maravilhosas, né? Tanto o Paterno, que é ambientado em Recife, quanto o Melhor Mãe do Mundo, são lançamentos nacionais. A gente recomenda muito esses dois filmes. Estão estreando em Recife, estão estreando em Porto Alegre, estão estreando no Brasil todo. Os dois, aliás, ótimas lembranças, porque tem conteúdo exclusivo aqui no Papo de Cinema. A gente tem entrevista com o Marcelo Lordella, com o Marco Rica, com a Ana Mulaerte, com a Shirley Cruz. Então, assim, ó, ficou curioso sobre esses filmes? Investiga aí no canal do YouTube aqui do Papo de Cinema, lá no site, nas nossas redes, porque tem muito conteúdo sobre esses filmes também. Mas, agora, nesse momento, nós vamos falar de A Hora do Mal, que é o grande terror dessa semana, um filme aí que chegou com bastante expectativas. Eu sei que o pessoal já era fã do longa anterior desse diretor, do A Hora Brutal, Noites Brutais, eu confundi os dois títulos agora. André, eu vi que tu ficou bem empolgado com A Hora do Mal, né? Foi, desde que foi anunciado, porque eu gosto muito do Barbarian, o Noites Brutais. Aliás, esse diretor, o Zack Cregger, eles não sabem traduzir o nome dos filmes dele pro Brasil, né? Toda vez Barbarian vira Noites Brutais e Weapons, né, que seria armas, vira A Hora do Mal. Nesse caso, eu entendo não traduzir para armas, porque armas talvez não tivesse uma conotação tão legal. Mas nesse caso é um filme que eu estava muito ansioso para ver. Eu soube que o Zack Cregger ia fazer um filme com Josh Brolin e a Julia Garner, que seria um Magnolia de horror, seria um filme com vários pontos de vista, seria um épico, assim, um filme super ambicioso. Eu disse, caramba, deram carta branca para esse cara com o sucesso dele no Barbarian, e é muito legal quando fazem isso, assim, quando dão muita grana para um cara, um realizador novo, fazer um projeto original. Às vezes dá muito errado, mas às vezes dá muito certo. Então eu estava muito empolgado para assistir, desde o começo, Você, desde que foi você, anunciado. você sabe que aqui no Papo de Cinema a gente tem uma lista de coleguinhas, gente famosa, gente do Brasil todo, que a gente vai acompanhando e volta e meia a gente traz aqui para o podcast, a gente faz esses convites, porque a gente gosta de trocar essas ideias, ter gente nova, oxigenar aqui as opiniões. E a gente seguir aí pelas redes sociais, o pessoal, a gente. Assim como nós, o André assistiu o filme na cabine de imprensa, né, André? Tu assistiu também o filme durante essa semana. E depois que a gente vê o filme antecipado, o filme está chegando hoje. Hoje nós estamos gravando na quinta-feira, 7, aqui que é o filme, o dia de lançamento da estreia do filme. A gente assistiu há 2, 3 dias atrás. A gente vai dar uma olhada nas redes sociais, no Letterboxd, no Instagram, esses comentários das pessoas, e a gente vê assim, bom, quem eu gostaria de bater um papo sobre esse filme e quem se empolgou com o filme. E eu vi que o André botou ali várias notas, deu várias estrelinhas e ficou empolgado. E como diz o nosso amigo, eu vou lembrar um amigo muito querido de todos nós aqui, André. Nosso amigo Ismaelino Pinto, que não é de Nordeste, não é do Sul, é do Norte do país. Nossa. O Ismaelino chama o André de o crítico andante. É o crítico que sai caminhando já empolgado da sala de cinema e já sai declamando várias teorias sobre o filme. Esse filme, eu sei que quem está acostumado a acompanhar aqui o podcast Papo de Cinema sabe que a gente guarda os spoilers para o segundo bloco. Depois nós vamos mergulhar mais nessa. Adorei esse conceito Magnólia do Mal aí.
mas tu já saiu da sala assim tomado pelo filme, né, André? Pô, eu saí da sala, como diz o amigo Ismelino Pinto do Liberal.com, eu saí andando, falando, que eu geralmente saio assim, eu saio sempre fazendo primeiras reações do filme, sem dar spoiler de nada, mas só dizendo o que eu achei, mais ou menos, para as pessoas ficam logo, o que que foi, o que que foi? Só, foi mais ou menos isso. Depois eu elaboro com calma. Então eu já saí, igual no filme, assim, andando sem parar, para lá e para cá, para lá e para cá, ó, para lá e para cá, para lá, conversando sem parar com as pessoas, todo mundo querendo saber, olha, não vou falar mais, só na crítica, porque é um filme que quanto mais você fala, mais você acaba entregando coisas que não devem ser entregues, assim. Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho mais em algumas coisas, mas antes de tudo eu quero dizer que eu gostei muito, então eu recomendo que você assista. Eu acho que a comparação que tu fez ali com Magnolia faz todo sentido, porque o filme tem também essa estrutura episódica, ou rotular, ou circular, digamos assim, né? Porque são vários pontos de vista, vai até muito antes, né? Uma coisa já Rashomon, né? Uma coisa assim, lá das origens, de mostrar assim, poxa, o que está acontecendo nessa cidade e como cada um desses vértices, digamos assim, cada uma dessas pessoas que o diretor vai assumindo para contar a sua história, vão ajudando a compor um quebra-cabeça sobre esse mistério. E qual é o mistério? O mistério está no trailer, quem já assistiu o filme, né? Que são uma sala de aula, todas as crianças desaparecem numa noite, né? Com exceção de uma delas. E a professora, que se torna a principal suspeita, e é quem começa, a Julia Garner, né? Que é essa professora, é tipo um jardim de infância, ou a aula, primeiros anos, né? E as crianças, num horário certo, 2h17, se eu não me engano, é isso? Isso mesmo. 2h17 da manhã. Eu me lembro de muitos anos atrás, não sei se tu assististe a um filme chamado O Exorcismo de Emily Rose, Clássico dos anos 2000, esse daí. que era 13h14, se eu não me engano, aquele O Exorcismo, né? O exor... Ah, 13h14, assim, passou uma semana, tô acordando 13h14 do relógio da manhã, agora mudou o horário, agora uma hora antes, é 2h17. o mal chegou mais Porque cedo nesse daqui. o mal chega mais cedo, o mal chega mais cedo. Mas eu achei interessante que tem essa questão dos títulos em português que não tem nada a ver com o original, mas no final eles fazem uma brincadeira bacana. Porque Noites Brutais não tem nada a ver com Barbarian, né? Não, Não, nada. Eles não. chutaram pra. Agora, a Hora do Mal é curioso, né? Porque a gente fica numa expectativa porque qual o significado dessa hora e sem dar muitos spoilers, qual o significado dessa hora? É verdade. Não, no caso aqui, tipo, é o horário que o filme escolhe e pronto. Assim, é basicamente isso. No caso de Noites Brutais não faz sentido porque realmente não se passa nem noites o filme, é uma noite só. Então é uma noite Exato. brutal. No caso aqui, tem realmente a história do horário e tal, mas assim, não tem significados, mas eu quero logo adiantar que a coisa mais bacana, uma das muitas coisas bacanas desse roteiro, dessa ideia do Zack Cregg, é que não é um filme que busca ter muitos significados do ponto de vista do horror contemporâneo, assim. Ele não tem essa coisa, olha, isso aqui a grande moral é essa, né? A grande pedagogia desse filme, a grande lição é essa. Não, ele não tem essa preocupação. Ele tem uma série de ideias ali que a gente pode discutir vários temas que estão ali implícitos, mas eles não se tornam texto, eles são todo subtexto. Inclusive tem essa questão das armas no filme, tem o nome, weapons em inglês tem um significado bem obscuro aí no filme, mas ele não ganha, ele não se torna mais importante do que o gênero. É um filme de gênero, é um exercício de gênero, e na minha opinião, pelo menos, a coisa mais bacana é isso. Não busque encontrar significado em cada coisa, porque o melhor é ver esse quebra-cabeça se desdobrando, é ver esse mistério acontecendo. E eu acho muito legal isso. São 6 pontos de vista, né? São 6 capítulos diferentes, cada um intitulado com Uhum. um personagem. O primeiro é a professora, e depois a gente vai conhecendo outros. E aí a coisa vai acontecendo meio que como se você estivesse descascando realmente uma cebola, assim. O filme vai se revelando. E engraçado, Robledo, é que o Barbarian também faz isso de alguma forma, né? Ele também faz essa coisa de pontos de vista. Ele não faz isso de misturar vários personagens, mas você tem também um Sim, filme ali que começa com um ponto de vista, depois tem uma quebra total e sim. vem outro ponto de vista e depois volta, corta para o passado e vai contar que lugar é aquele ali. Então essa estrutura helicoidal, assim, que o mistério vai se desdobrando e que vai chegando perto do fim sem você ter descoberto tudo ainda, não é a primeira vez que o Zack Cregger faz, só que aqui ele faz de um jeito mais ambicioso, né? André, é o segundo longa dele, né? Os outros Esse. foram. Não, não tem um The Civil War on Drugs. Não, e pô, não, é o quarto, tem Miss Março, a garota da capa. Tem uns filmes aí que a gente nunca ouviu falar.
É, Esse Miss Março é uma comédia, pelo jeito. Eu é, tô mergulhando no IMDb aqui do rapaz, do Zack Krieger, para ver que são os filmes que a gente nunca ouviu falar, que nunca chegaram ao Brasil. Mas basicamente ele se tornou um nome a ser reconhecido a partir do Noites Brutais, do Barbarian. Eu confesso que eu descobri esse filme porque ele teve um lançamento no meio da pandemia, né? Foi um lançamento pandêmico. Eu acho que nem passou os cinemas, foi direto aí para um canal de uma das plataformas de streaming, aqui no Brasil ele chegou direto no Star Plus. Nos no Estados Star Unidos ele chegou Plus. no cinema. É. É. Eu descobri esse filme num avião, numa viagem, assim, eu vi, tava lá o filme, eu acho que eu já ouvi falar desse filme, deixa eu dar uma olhada. E quando eu vi esse cara, como que não deu mais barulho? Me lembro de assistir naquela telinha, né, dentro do aeroporto, do voo, durante o voo. Como é que tu descobriu Noites Brutais? Como é que foi esse teu impacto quando viu o filme? Porque a gente percebe, assistindo o filme, que tem uma coisa diferente ali, né? Total. Eu, quando vi o Barbarian, eu na verdade descobri através do trailer, que eu acho que é um dos melhores trailers que eu já vi para filme de terror, porque ele consegue criar toda uma atmosfera sem entregar nada, porque é um filme muito bom de assistir sem saber de nada. Aquele Airbnb dos infernos ali, literalmente. E eu descobri, inclusive a história engraçada é que a minha casa tinha acabado de ser invadida na noite que eu assisti ao filme, então eu Nossa, tive que que ficar. ótima! Que A casa ótimo! em que eu estou. Minha casa foi invadida, eu não estava morando nela, ela estava realmente aberta, assim, assim, no caso, a inquilina tinha ido embora e a casa passou 2 noites sozinha. E aí eu fiquei sabendo que a casa tinha sido invadida. Depois os invasores foram embora e eu tive que ficar de plantão na casa de noite. O que é que eu fui fazer nesse plantão? Assistir Barbarian. É, Perfeito. Eu acho super recomendável. Conselho que qualquer ouvinte ou espectador que esteja nos vendo agora, nessa mesma situação, faça o mesmo que o André. É realmente saudável vai isso. dar super certo. Chegar naquela cena chave do Barbarian, eu tive que desligar o computador, fechar tudo, fui comer alguma coisa, fui assistir Bob Esponja para ver se passava um pouco o clima. Sem brincadeira, não é mentira, eu fui ver Bob Esponja mesmo e depois voltei pro filme e assisti mais de boa. Mas foi muito impactante esse contexto e o filme em si. Eu revi com outras pessoas, é impressionante como todas as pessoas dão grito na cena chave do filme que aparece o troço pela primeira vez do corredor, assim. Ninguém espera aquilo naquele momento, daquela forma, e o Zack Cregger manipula muito bem. Ele filma muito bem. Ele manipula muito bem sua expectativa em relação aos espaços. Ele não fica dando jump scare o tempo inteiro, mas sabe a hora de dar o susto, e sabe a hora de não dar o susto, mas mesmo assim fazer você dar um pulo da cadeira. No próprio Weapon, sem entregar nada, tem uma cena de um personagem olhando pela janela para uma coisa, você fica esperando aparecer alguma coisa, não aparece da forma como você espera que apareça, assim. Então ele manipula muito bem esses truques de gênero no Barbarian e aqui, mas aqui parece que ele Sim. é como se ele tivesse depurado mais, assim, o filme é mais sofisticado ainda, mais complexo e tanto no terror como na história, na narrativa em si. Eu acho interessante porque a gente está vindo aí de dois exemplos muito pontuais de incursões pelo gênero, né? Nós estamos falando de filmes de terror, de suspense, que usaram desse argumento para discutir questões muito pontuais do mundo que a gente está vivendo. Eu estou falando do A Substância e do Pecadores, são dois filmes de muita repercussão, e as pessoas, eu acho que elas usam o gênero para meio que como uma desculpa porque querem falar de outra coisa. Eles dizem assim: tu tem que ver A Substância. Mas não é um filme de terror. Não, mas não é só terror, é muito mais. Como se ser só Uhum. terror fosse pouca coisa, né? Exato. Ele diz assim: mas Pecadores não é filme de vampiro. Mas não é sobre isso, é sobre é muito mais profundo. Como se um filme de terror por si só não pudesse ser profundo o suficiente. E Exato. beleza, é ótimo que possa ser e trazer, agregar outros debates, outras questões, e ambos fazem, né, na questão de etarismo e de feminismo, ou de racismo e negritude e tal, de forma exemplares. Eu recomendo com muito entusiasmo tanto A Eu também. Substância quanto Pecadores. E se vocês não assistiram ainda a um desses dois filmes, volte alguns episódios aqui no podcast Papo de Cinema. A gente tem episódios específicos tanto sobre A Substância quanto sobre o Pecadores. E são filmes incríveis. Só que eu acho, por um outro lado, é quase gratificante a gente ver um filme que abraça o que ele é pelo simples fato de ser, né? Pelo exercício. Eu acho que tu pontuaste muito bem essa questão de dizer, cara, vou fazer um exercício de gênero, eu quero provocar medo. E vamos mergulhar nisso sem ressalvas, sem rede de apoio aqui. E o Weapons faz muito bem isso. É um filme assim, vamos montando esse quebra-cabeça da maneira mais intrincada, mais tudo. E a solução, cara, monta na tua cabeça, porque eu tô dando aqui os elementos e tu vai mergulhar
pesadelo que de fato o filme é. E chega um ponto no filme, depois daqui do nosso intervalo a gente vai poder esmiuçar isso um pouco melhor, mas chega um ponto, eu enquanto estava assistindo, pensei assim, cara, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Tá, todas as portas, as opções de saída foram fechadas. É muito angustiante, né? É, é incrível. E você falou, se aplica também ao Noites Brutais, ao Barbarian, né? Essa coisa de ser um filme que tem que o gênero ele fala mais alto até do que o próprio filme. E tem muitos temas ali também que você pode discutir, assim como eu falei que tem no Weapons, Na Hora do Mal. Mas é isso, o gênero ele é o mais importante. A diversão com o gênero é o mais importante. E nos dois filmes tem outra coisa. Eles são filmes muito gostosos de ver. Eles são filmes engajantes, eles são filmes divertidos. Eles têm um senso de humor muito mórbido, muito macabro, que eu acho maravilhoso, que ele trabalha muito bem, ele vem realmente do humor, o Zach Cregger, e não é o humor do alívio cômico, não é que tem um personagemzinho para deixar o tema mais leve, não é isso. É o humor desconfortável diante do ridículo, diante do absurdo, assim. E no Barbarian você tem isso já naquela sequência final toda. E no caso do Weapons, aqui da Hora do Mal, é impressionante como o filme tem. A gente ainda vai falar talvez um pouco disso, mas é impressionante como tem uma hora que ele simplesmente se abre, assim, deixa você sentir o que você tiver que sentir. Ele não tem vergonha do gênero, não tem vergonha dos gêneros que ele evoca, e é muito bom como mistério, é um mistério muito legal. O que é que aconteceu com essas crianças? Por que elas sumiram? Você realmente, o filme inteiro eu tava hipnotizado, assim, eu tava, para onde vai isso? E ele fica quebrando o clima o tempo inteiro que ele constrói de um jeito muito inteligente, porque você fica muito tenso com a cena. Imediatamente ele faz, opa, segura aí, que a gente vai ali, a gente volta já, a gente volta para cá e vai, volta e vai intercalando de um jeito que não, pelo menos para mim, jamais ficou cansativo, jamais ficou desinteressante. Às vezes eu ficava, tá, o que é que essa história tem a ver com o principal? Mas vamos lá, eu tô com ele, vamos ver até onde ele me leva. E as recompensas são sempre muito satisfatórias, assim, para mim, pelo menos. A gente vai entrar em território de mais detalhes. Detalhe é com o Eu, Roberto Carlos. André, eu te confesso que eu tenho muita restrição com trailer, sabe? Eu procuro, a não ser que eu não consiga evitar, como por exemplo, tu tá dentro de uma sala de cinema esperando começar um filme e te joga um trailer aí na cara, e bom, não vou fechar os olhos, a gente assiste, mas quando assim, a gente, tu sabe, a gente recebe releases e comunicados por e-mail e tal, e em rede social toda hora tem um trailer novo, tem um trailer novo, tem um trailer novo, eu fujo, eu desvio, vou desviando, tanto que, por exemplo, quando eu assisti aos Pecadores, eu já falei aqui, e um filme que foi lançado meses atrás, então não acredito que seja um mega spoiler. É um filme de vampiro. Eu confesso que quando surge a primeiro dente canino ali apontando, eu virei pro meu colega do lado e falei, é um filme de vampiro? Porque eu não tinha ideia que se tratava disso. Agora, A Hora do Mal foi a mesmíssima coisa, porque eu também não tinha visto trailer, eu não sabia. Eu só vi que tem uma cena. O filme começa com a personagem dessa professora, né, que a gente tá falando, que é cujos alunos desapareceram, interpretada pela Julia Garner, que é incrível, né, uma baita atriz. Eu confesso que no começo eu fiz muita associação com aquele filme dela, A Assistente, eu não sei se tu viste. Eu lembro, eu conheci ela nesse filme, de 2020. Exato. Na assistente, ela também faz aquela personagem acuada, né? Porque é um filme sobre Me Too, sobre a questão de abuso e tal. E daí ela tá sendo assim, cada vez mais sem, calada, sendo tapada, sendo asfixiada. E nesse filme ela também tem um pouco desse processo, né? Porque é uma cidade mais ou menos que se volta contra ela. E eu pensei, legal, ela pegou aquele molde de interpretação. Nada a ver com a surfista prateada do Quarteto Fantástico, é outro Uhum. ponto. Mas daí tem uma cena pontual lá, que é quando tem um encontro de pais e com os pais dos alunos desaparecidos na comunidade e tal, em que ela tá falando e um pai se levanta para falar alguma coisa e pela voz eu identifiquei, cara, é o Josh Brolin esse pai. E daí eu pensei, então eu acho que daqui a pouco vai mudar o ponto de vista. E daí sim, vai mudando esse jogo, É, né? Esse Magnolia, esse Shortcuts, toda essa coisa de coral que vai começar a se estabelecer. Só que no meio disso, e a gente vai mergulhar agora a partir do próximo bloco, eu quero te fazer uma pergunta. André, o que aconteceu com Justin Long? Me conta. O que aconteceu com o Justin? O cara que já foi protagonista de filme de Duro de Matar. O que aconteceu com esse homem? Me conta. No segundo bloco a gente vai esmiuçar a carreira de Justin Long, que desapareceu. amo. Fiquem ligados agora no recadinho do Papo de Cinema. Daqui a pouco a gente volta.
Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema, entrando no nosso bate-papo e deixando essa questão que intrigou mentes a torto e direito durante nosso intervalo. O que fim levou Justin Long, a estrela da maravilhosa cinesérie Alvin e os Esquilos, o protagonista de Duro de Matar 4, o cara ali fã de Kevin Smith e tantos outros filmes. Cara, ele tem uma ponta em A Hora Eu tinha do Mal. esquecido disso. Eu olho assim, cara, é o Justin Long. E eu tinha cada personagem que tu vai vendo assim, adjacente, vai ter o capítulo dele daqui a pouco. E o filme termina sem um capítulo dedicado ao Justin Long. Será que é só é o personagem de estimação, assim, aquele no Noites É. Brutais ele também faz uma participação pequena, né? Eu acho que será que ele é assim, ele é o símbolo da sorte de todos os filmes do diretor, será? Eu acho que só se for. Na verdade, no Barbarian, Noites Brutais, ele até é o protagonista da segunda metade do filme, junto com É, um pouco a maior, mulher, né? exatamente. Ele é um pouco maior, uma participação um pouco maior, que só surge lá pelas tantas. Mas aqui, realmente, quando ele apareceu, eu falei, ok. É uma cameo, é uma marca registrada aqui do Zach Cregger ter o Justin Long fazendo alguma coisa. E o Justin Long é um dos principais também, aliás, acho que é um papel um pouco menor, mas eu lembro bem dele no Arrasta-me para o Inferno, que ele tem Que é aquela muito bom, cena é final muito que é bom. maravilhoso, maravilhoso, e que ele tem a reação final assim marcante pro que acontece ali no filme. Enfim, é muito legal isso. E o Justin Long, ele tem uma cara de banana, né, que funciona É, muito bem nesse tipo de humor do Zack Cregger, de humor mórbido assim. Ele tá também naquele filme que ele vira uma morsa, é isso? Aquele filme que ele vai virando um bicho que tem os dois dentes Do enormes. Kevin Smith, né? O Turk, né? O Isso, Tursky. Tusk, é. Esse é muito bom. Mas assim, ele certamente apanhou da mulher depois, né? Porque o, A mulher diz: não, não vai entrar de jeito nenhum aqui. Ele chega: então, vai sim. certamente ele apanhou, porque a mulher fica com uma cara atrás dele. Tu pensa assim que o Josh Brolin virar as costas, esse marido vai apanhar. É impressionante. Ele Com não certeza. tem isso. Mas, gente, eu vou te dizer assim, agora a gente. Vamos mergulhar agora nesse universo da Hora do Mal. Eu quero saber de ti, André, em que momento tu viu que tinha uma coisa muito bizarra acontecendo? Claro, a gente sabe, tem crianças que saíram, acordaram num horário específico, no meio da madrugada, e saíram caminhando rumo ao desconhecido. Tem um sobrenatural aí envolvido, a gente já entendeu. Só que eu vou te dizer, pra mim, o ponto de virada do filme que eu pensei, cara, a explicação não vai ser fácil, ou não vai ter explicação, que daí é a grande questão, é aquele momento do Benedict Wong correndo, ele virou uma É, weapon e sai correndo é. durante o dia, né? Sai o Ariete, né? Aquela coisa, parece o personagem do X-Men, você sabe aquele que tem o. Não Eu me lembro sei. o nome daquele personagem, mas ele é um. Tá, enfim, aquele cara lá. E deu esse cara, o Benedict Muito Wong, boa com aqueles comparação. olhos, com os olhos saltados e todo Esbugalhados. todo ensanguentado, pra esse cara. Aí é o ponto que o diretor mudou o registro e vai deixar de tentar aparentar uma certa normalidade e, de fato, a partir dali entra uma maravilhosa que eu passei o filme inteiro, eu pensei, é a Amy Madigan, é a Amy Madigan, será que é a Amy Madigan? Tem que ser a Amy Madigan. E ela é que tanta maquiagem, peruca e negócio, tudo, que eu fiquei até o final dos créditos pra ver o nome dela. Assim, ele é o último nome que aparece, né? And Amy Madigan. Eu sabia que era Amy Madigan. Que faz aquela senhora maquiavélica dos infernos, né? Que tá quase me É, arrastando pros infernos junto com o Justin Long lá no filme do Sam Raimi. Esse também demais. foi um ponto de virada pra ti? Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Que bom que você teve a oportunidade de assistir o Benedict Wong correndo sem saber daquilo, porque caiu pra mim no meu feed Ah, aquele clipe ali. Eles divulgaram aquele clipe.
Então no Instagram, do nada, eu rolando o feed, apareceu um trecho daqui. O que filme é esse? Depois que eu me liguei que era o Evans, o Benedict Wong correndo ali no posto em direção a. Aí eu parei de ver instantaneamente. Mas assim, nessa hora que eu vi esse trecho, eu sabia que ia rolar uma coisa sobrenatural ou de possessão, ou de, enfim, já no filme. Então, só pela premissa, claro, ninguém é besta, a gente já viu muito filme de terror na vida, a gente sabe que isso não vai ser uma parada Prisoners das ideias. A gente sabe que tem Sim. sobrenatural aqui, né? A gente sabe que se 17 crianças saíram no meio da noite e o nome do filme é A Hora do Mal, tem algum rolê sobrenatural acontecendo. Só que é muito legal que durante todos os dois primeiros que são 6 capítulos, né? Então, durante os 2 primeiros capítulos, que é a Julia Garner e o Josh Brolin, todo o rolê ainda é da investigação, ainda é um rolê muito pé no chão. E no final de cada capítulo, você tem uma grande, feito capítulo de novela, aquele cliffhanger, você diz, ué, então no final do capítulo do Josh Brolin tem essa cena do Benedict Wong, e aí você diz, não, agora a coisa vai encrespar, agora vem coisa. E aí vem ali mais pras tantas do filme, essa personagem, que é muito interessante, repensando no filme, como ele vai plantando aquela iconografia daquela personagem aos poucos. Por exemplo, ela tá num pesadelo de um dos personagens. Tem uma hora que ela olha pra cima assim e vê Sim. uma imagem que parece com aquela coisa maquiada, aquele batom borrado. Mais pra frente tem um sonho com a criança que tá até no trailer, a criancinha levantando da mesa, assim, com aquele rosto borrado também. Parece um clichê, parece só um sonho que tá ali por estar, pra assustar, mas aí você vê que o filme, na verdade, está construindo aos poucos aquela imagem daquela criatura, daquela personagem, que com certeza vai virar uma fantasia de Halloween no próximo semestre, você vai virar uma personagem marcante. Uma coisa meio long legs também das ideias, né? Tem uma coisa Muito meio long assim. legs. Tem uma coisa meio Muito. long legs e tem Principalmente, muito. principalmente durante aquele capítulo do Austin Abrams, que é o junkie da cidade, o drogado, que ele Isso, se isso. mete no meio do mato, né, daquele É. bosque, e ele vê ela. Cara, é óbvio que o cara tá tendo uma alucinação. Porque tu tenta arrumar desculpas pra ti mesmo, enquanto espectador, pra fugir desse não tem explicação. Esse é o grande mistério. E daí ele vê aquele ser de cara toda branca, com aquela maquiagem exagerada, meio borrado e tal. E no meio do mato, como assim? Da onde surgindo essa. E a coragem do diretor em propor uma autorreferência, uma autopiada, né? Que tá já na primeira história, que é quando o carro, o Josh Brolin, a gente vai descobrir depois, picha o carro da professora e o que ele escreve no carro? Bruxa. Bruxa. Perfeito. Ou É seja, perfeito. no primeiro capítulo ele já dá a resposta que tu vai ter que esperar o filme inteiro. Tu foge dessa resposta óbvia, mas lá no final tu vai ver, cara, é bruxa, é bruxa. É Mas será bruxa. que é É essa a bruxa. bruxa? Será que é É essa a bruxa. bruxa? É muito legal isso, porque aí quando essa personagem aparece naquele momento, você ainda é uma coisa muito ampassando, você não vê nitidamente nada. Então fica uma atmosfera sombria no lugar, ainda fica muito tenso. Eu tava morrendo de medo, diga-se de passagem, naquele capítulo ali. Porque eu tava, meu Deus, que troço é aquele? Que what the fuck, o que é aquilo? E É. aí e a cena da apresentação formal da personagem é extraordinária, aquela sombra vindo por trás na sala, assim, o Benedict Wong sendo apresentado a ela, você vê aquela coisa, quer dizer, ele cria uma expectativa por essa personagem, assim, que tem um nome, inclusive, eu esqueci o nome, acho que é Gladys, enfim, ele cria uma expectativa por ela, e ela vai se apresentando quando Gladys. ela Gladys Lily. Gladys Lily. Gladys Lily, nossa, Gladys Lily, ícone do terror. Daqui a 10 anos a gente vai falar nela. Essa Nicolas Cage personagem já ficou no passado, Long Legs, já ficou para desculpa, trás. mas já. Já ficou para trás. É. Ela aparece, ela tem uma apresentação e tem uma homenagem, uma citação a Ruth Gordon, do Bebê de Rosemary, assim, muito explícita. Assim, não é nem imaginação minha, é uma citação Não, não. literal. Ela entra na casa já dizendo, que objeto bonito, exatamente igual a Minnie, a personagem marcante vencedora do Oscar lá, da Ruth Gordon, no meu filme favorito, do Bebê de Rosemary. Então, assim, nessa hora o filme me ganhou completamente. Eu falei, aí jogou baixo, jogou sujo comigo, o Zack Craig, jogou muito sujo. Aí o filme me ganhou. E a cena é maravilhosa, assim, essa cena em particular, dessa introdução ao modus operandi da vilã do filme, assim. Eu adorei demais isso. Eu acho genial tu resgatar o Bebê de Rosemary, porque não é, obviamente, nenhuma perspicácia maior, porque, como tu disse, é explícito a citação. Uhum. E tem outras tantas também. Para mim, tem uma questão. Quando o personagem do Alden Ehrenreich, o policial, desce no porão e vê as crianças pela primeira vez, porque a gente sabe que as crianças não desapareceram e estão resguardadas no porão dessa casa.
Pra mim, me foi muito a Cidade dos Amaldiçoados, do Carpenter também. Me Muito, resgata tudo muito. aqui. Todas as crianças, assim, deu, gente, olha as referências. Tu vê que o cara não tá fazendo um pastiche, ele tá buscando oferecer uma substância a um mistério que é muito mais, muito além do que a gente está vendo assim nesse primeiro plano, que como tu botaste, é tudo subtexto ali, então tem uma coisa muito interessante. Só que agora eu vou trazer outra coisa que eu quero que tu debater contigo. Me levou uma expectativa tamanha, juntando todos esses elementos e essas combinações, que eu vou te dizer, aquele final, eu fiquei meio. Ai, gente, precisava. Precisava isso. André, me diz, precisava aquele final, gente? Aqui, ó, spoilers total. Se você não quer saber do final, pare de ouvir agora. Assista primeiro. Assista Assista primeiro. primeiro. Mas, assim, precisava despedaçar a Amy Madigan daquele jeito, com criancinhas canibais. Precisava disso, André Guerra? Gente, aquele final ali, eu acho que foi a risada mais gostosa que eu dei no cinema em muito tempo, porque ali o cara se abre, ele diz: Olha, eu costurei tudo até aqui, agora eu vou relaxar, vou me dar o direito de fazer uma coisa absolutamente. Gente, aquilo ali é outra citação fantástica. É o final de Branca de Neve e os Sete Anões de 37. É os anões correndo atrás da bruxa. É exatamente igual. Revejam a cena da bruxa má, depois que tem envenenado a Branca de Neve, ela sai correndo com os anões atrás dela para pegá-la. Alguém adulto, revendo aquele filme, realmente imagina que quando os anões encontrassem, se eles tivessem conseguido pegar a Se ela bruxa não má, tivesse eles caído teriam. do precipício Se antes. ela não tivesse caído do precipício com um raio, vocês acham mesmo que eles iam pegar ela e botar ela atrás das grades? Não, eles estavam com porretes, entendeu? Eles iam destruir, despedaçar aquela velha. Aí o Zé Craig olhou assim e falou: Pronto, eu costurei um bocado de referência a filmes de horror, para a Carpenter, tem Stephen King aqui, tem um pouquinho, tem Magnolia, tem um caralho. E aí chegou no final e falou: Pois agora eu vou fazer o meu filme, minha fábula, minha catarse das crianças se vingando, fazer o que eu sempre quis fazer com a bruxa da Branca de Neve e não podia porque era filme de criança. Então vamos pra cima. A sessão inteira, a cabine inteira foi ao delírio. Tinha gente achando um lixo, tinha gente achando maravilhoso. E não sei se é maravilhoso, se é um lixo, eu sei que eu me diverti horrores. Eu adorei esse final. Eu adorei. Eu, eu Mas eu vou confesso entender que. quem achar fora de tom. Não, eu confesso que. Não, André, gostando ou não, a gente tem que concordar. É fora de tom, porque ele É extrapola o totalmente. tom. Ele extrapola o tom nesse ponto. Ele vê. Sabe, não é Long Legs que tem a cabeça atropelada, é tudo destruído. São criancinhas que se montam em cima de uma bruxa e despedaçam a mulher em mil pedaços. E 17 crianças. 17. E o cara, sabe, o Zack Krieger é tão sádico que ele nem te dá o direito de ter uma citação de Drácula, que tu pensa, tá, mata o líder, todo mundo É, volta ao normal. Nem isso. Mata o líder e todo mundo segue zumbificado. é, Ainda vem uns créditozinhos finais dizendo, com o tempo, algumas das crianças voltaram a se alimentar direito. Como assim, gente? Quanto tempo vai demorar é. para os pais voltarem para aquela criança dos infernos? Aquele também é um outro ponto de virada muito forte, né? Quando essa professora encasqueta que precisa falar com o aluno, o único que não foi desaparecido, e o guri, na segunda tentativa dela, vira para ela e diz assim: Me deixa em paz. E o guri sai correndo para dentro de casa. E tu pensa, cara, tem alguma coisa acontecendo com esse garoto. Ele não tá contando o que tá a verdade. É, Mas é, tem tantas obsessões ali no filme e falsas pistas, né? tem. Aquela questão do policial com o medo dele das agulhas, que ele sabe que ele vai ser picado quando botar a mão no bolso do drogado, ou quando ele Sim. leva aquelas seringas na Agulhadas na cara. testa. É, é, E tu pensa, cara, isso vai desdobrar em é. algum lugar, e não vai a lugar nenhum. E tu fica, tá, mas onde que ele tá montando? Ele tá lidando com temores básicos. Quem não tem medo de levar uma agulhada? Não precisa nem ser inadvertida. Se tu ficar doente e for parar no hospital, tu vai levar uma injeção e tu vai sentir um tremor. Um exame de É sangue, verdade. qualquer. São medos básicos que ele tá lidando nesse filme. É, E esses medos básicos são altamente identificáveis. Por isso que eu acho que é a chave de tu lidar com um gênero pelo que ele é, pelo que ele se propõe. E se esse final causa estranhamento, e isso eu acho que é fato, porque ele sim, é uma causa. quebra,
É uma quebra em Sim. relação à narrativa, como a gente mesmo pontuaste antes, o filme, principalmente nos dois primeiros, né, capítulos, né, o da professora e o desse pai do Josh Brolin, é muito uma investigação policial, é mais do que um mistério sobrenatural, é uma investigação, é uma coisa assim, quase policialesca, e aos poucos vai dando umas derrapadas, e daí vem aquele diretor da escola ensanguentado com os olhos saltados da cara. A gente vê que não é tão simples essa explicação, se é que essa explicação virá algum momento, a gente vê que tem algo a mais, é outra proposta, e a gente tem que abrir mão desses portos seguros, que eu acho que essa busca por verossimilhança às vezes te propõe caminhos que são zonas de conforto, e o filme, quando ele quebra essas expectativas, tu já sabe, tá, agora não tem mais paraquedas, eu posso cair em qualquer terreno, é isso, e é o que ele faz, daí ele sabe, agora eu não preciso mais salvaguarda, eu vou e despirocar de vez. E é o que ele faz no filme. Então, assim, ele É, avisa que vai fazer aquilo. É como a questão da bruxa. Ele avisou lá no começo e tá aí a confirmação. Ele avisa que ele vai despirocar no final e ele despiroca total. com certeza. Isso é o que eu acho mais bacana, é que ele faz um filme que nunca se coloca na zona de conforto, ele tá sempre se arriscando, mas nunca é aleatório. Existe um rigor muito grande na proposta dele, assim. Desde o que você falou, desde do foreshadowing lá, da bruxa escrito no carro, até, por exemplo, toda a construção dos temores mesmo do filme, dos temores do subúrbio. Então, assim, mesmo os capítulos do Paul, que é o nome do personagem do Alden, lá, o Han Solo, desde o O capítulo Hans- dele, o Han Solo. é super fácil dizer o sobrenome dele, André. É Ajuda, isso. Alden lá. É, Alden Alden Solo. Harris. É isso, ó. Pô, Alden Han super Solo. simples. Até aquele capítulo dele e o capítulo do cara do viciado lá, que são os dois capítulos mais, talvez, deslocados do core do filme, né? Porque o pai e a professora são os protagonistas. O diretor está inserido ali naquela trama também. Sim. E o último capítulo, que é o capítulo do menino, é a grande explicação de tudo, que é o maior capítulo de todos, né? Que é aquele que vai parar para explicar tudo o que aconteceu. Então, esses capítulos, eles são centrais. E aqueles do meio, eles são um pouco mais periféricos. E é por isso que eu vou entender, e talvez numa segunda assistida isso piore ou melhore comigo, não sei ainda, por isso que eu dei 4 estrelas pro filme, adianto logo a minha notinha aqui, Uhum. naquele primeiro momento eu fiquei na dúvida se aquele núcleo ele era realmente tão engajante, tão importante, tão central como os outros, ou se era só realmente pista falsa para estender o filme para ele parecer mais complicado do que ele realmente é. Só que quando você falou agora, discutindo ele, eu acho que esses capítulos eles crescem mais tanto pela maneira como Sim. ele adia a expectativa, adia a expectativa não, desculpa, como ele constrói a expectativa adiando a recompensa, como principalmente pela forma como ele constrói esses elementos aí do perigo, né, do medo, dos medos reais, do medo da agulha, do medo do drogado, do medo da... São diferentes medos que ele articula ali. E é muito legal que ele vai desviando da ameaça principal, justamente para criar esse temor, como a gente falou da cena da floresta, né? Tipo, ele desvia para depois mergulhar de vez. Então, até isso eu acho que Uhum. funciona, esse distanciamento, porque dá uma dilatada um pouco ali na história, mas também dá uma dilatada tão longa. Inicialmente eu li que o filme teria quase 3 horas de duração, e eles deram acho que uma repensada no filme, porque não É. precisava realmente disso. 2 horas e 5, 2 horas e 10 é mais que suficiente, é muito bom para o que ele precisa. E lá no terceiro ato, aliás, no capítulo final, né, porque é um filme meio que de 6 atos, lá na última sequência, ele se estende um pouco mais mesmo naquela história do menino, só que de um jeito muito inteligente, porque você precisa de ter muita raiva daquela mulher, daquela bruxa, você precisa de um tempo ali com ela para que quando venha essa cena final, você sinta a catarse. Senão não faria Sim. sentido aquilo ali. Então é tudo muito Sim. bem pensado, muito bem costurado no filme, não é nada aleatório, assim. E por mais que é interessante, porque por mais que ele abra mão de dar explicações mais elaboradas, ele faz questão de fechar essas portas. Por isso que esse É, último capítulo é mais perfeito. longo, porque ele tem que fazer um baita flashback lá pro início do Verdade. filme, para tu entender aonde ele quer levar o espectador. Ele tem que percorrer todo esse caminho pela segunda vez. Então, assim, ele tem que voltar, ele vai passar por todos esses caminhos, por pontos que a gente já transitou antes, e daí tu vai chegar nessa catarse, como tu mencionaste. Para mim, o grande mérito desse filme, Da Hora do Mal, é um filme que cresce depois que a sessão termina. Essa é a Exato. grande questão. Sabe? Perfeito. Eu também tive isso. Eu tive uma repulsa muito forte no final. Eu pensei assim: não, eu não acredito que eu vim até aqui para isso. Mas aí, só que a sessão termina, tu vai fazer tuas coisas, tu segue o teu dia de trabalho, tu dorme no outro dia e o filme continua ali.
sabe, pulsante. E tu pensa, não, mas será que é tão gratuito assim? Será que não é, ele não queria, não era essa a intenção? E agora a gente trocando ainda, a gente vai buscando outras coisas. E tu vê que realmente era por isso que o filme se estava É, levando até lá. E eu acho um é, filme que, dentro de um espírito tão volátil que a gente anda vivendo, das coisas tão, né, fugazes e transitórias e tal, um filme que consegue permanecer com o espectador nessa força e ainda instigar a uma reflexão, já é. tá acima da média Com tranquilamente. certeza. Isso, só para a gente não ficar tão assim, tergiversando, vamos lá, os temas e falar só do gênero, eu acho que se você quiser parar para pensar, você não precisa, mas se você quiser parar para pensar no filme, no momento do mundo e no terror como reflexo do momento, eu acho que ele é muito um filme. Ele pode ser visto também, eu acho que tem várias leituras, mas pode ser visto também como esse temor pelo que as crianças podem ser manipuladas a fazer no momento, crianças e jovens, eu acho, levando em conta, principalmente, um símbolo muito significativo que aparece no filme de uma arma. Fiquem atentos a uma cena que aparece literalmente num sonho de um personagem, uma arma no céu. Aparece, isso não tá ali de graça, aliás, muito pelo contrário. Talvez o momento mais didático do filme seja justamente esse plano. E eu acho que naquele temor ali do subúrbio americano, naquela impossibilidade de você saber para onde vão e o que estão fazendo as crianças e quem é que está em contato com elas e o que é que está hipnotizando elas. Eu acho que ele usa a ideia da bruxaria ali, da bruxa, dessa vilã, de uma forma muito voltada para o gênero, então ele não fica abrindo esse tipo de porta de, ó, gente, interprete assim. Mas eu acho que se você quiser, e certamente não está de graça, você pode sim pensar no filme dessa forma também, assim, dessa manipulação, dessa impossibilidade de você, tanto que você mencionou, as crianças terminam o filme zumbificadas ainda. Então não existe uma É, grande moral e uma grande resolução para nada, não. O mal permanece, a tensão do subúrbio permanece e o destino e a educação também não é gratuito, que o filme se passa numa escola, que o desaparecimento tem acontecido numa escola e não do sim. nada, assim, numa turma, numa escola, né? Então, esse cenário da professora, da desconfiança dos pais em relação à professora e da desconfiança dela em relação aos pais, porque no começo também ela fica sendo perseguida, né? Então, todo esse clima de desconfiança ali no subúrbio. E outra coisa, a impossibilidade das instituições descobrirem qualquer coisa, porque a polícia não faz nada nesse filme, Nada, isso é uma coisa nada. bem importante. O cara diz, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Sim, Corta para nunca mais a gente ver o policial no filme. não, e o único policial que tem um papel de mais destaque, que é o Han Solo, como tu mencionasse, não está envolvido no caso de pesquisa. Não tá, é um banana. É um banana, exatamente. Ele Quase um só guarda faz de merda. trânsito, né? É um Exatamente. guarda, é o cara que tá ali, vê um outro assaltando o negócio e perde tempo circulando a cidade inteira por causa de um cara que tava ali no meio de um beco, assim. Que o cara podia É, estar só limpando uma janela, mas ele vai lá perseguir o cara, entendeu? E ainda dá um soco no cara, quer dizer. Então, eu acho que repensando agora no filme, até isso, até esse núcleo que parece não estar dizendo muita coisa pro centro da história, até isso conversa com esse sim, assunto, com sim. essa falência institucional, assim, da polícia americana, assim. Eu acho isso muito interessante. E, de novo, não precisa parar para pensar nisso se você não quiser. Não é didático, não é o assunto do filme. Ele é um filme de gênero, é um exercício de gênero. Mas isso tá ali, não dá pra dizer que não tá, porque tá ali. E, gente, e é bom quando quebra essa nossa expectativa. A gente falou que tanto o André quanto eu, a gente assistiu em sessões para a imprensa com outros colegas, e eu me lembro que quando terminou o filme, teve gente que virou para mim e disse assim, tá, mas qual é a mensagem? Deu, gente, não tem. Esse é o foco. É justamente essa quebra que é o bacana da A Hora do Mal, filme que está chegando hoje, 7 de agosto, nos cinemas do Brasil inteiro. E é o tema aqui do podcast Papo de Cinema. André, muito obrigado por ter participado aí dessa nossa conversa. Que bom. O filme cresceu até durante essa nossa conversa aqui comigo. É sobre isso. Fiquei mais instigado ainda, confesso. Espero que quem esteja acompanhando o nosso bate-papo tenha passado pela mesma experiência. André, como é que o público do Papo de Cinema te encontra? Fala aí os teus arrobas. O Robledo, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi incrível a conversa. Também acho que o filme cresceu muito aqui comigo. Espero que as pessoas assistam e gostem do filme. Se não gostarem também, compartilhem suas opiniões sempre com a gente. E bom, vocês podem me encontrar nos arrobas do Instagram e Twitter, A Guerra AL. Eu estou sempre comentando sobre cinema, tanto no Instagram quanto no Twitter, principalmente no Twitter. E vocês podem me encontrar também no Sessão Restrita, meu canal de crítica de cinema no YouTube, e no Diário de Pernambuco, que eu estou sempre fazendo críticas semanais sobre os lançamentos, entrevistas, enfim, conteúdo sobre cinema, cobrindo festivais. Em breve estaremos todos juntos cobrindo o Festival de Gramado, por exemplo. Então, me acompanhe nos arrobas e no diário e no canal Sessão Restrita, que a gente vai estar comentando cinema por lá. André, querido, muito obrigado mesmo. Nos vemos em Gramado e a gente segue agora com comentando os comentários. Falou!
Bom, estamos agora com Comentando os Comentários, que é o momento aqui do podcast Papo de Cinema de você, nosso leitor, nosso ouvinte, nosso espectador. Gente, essa troca que para nós é muito importante. No YouTube, Jujubes999, deve ser a Jujubes, né? A Jujubes999, deixou um comentário bem sucinto, mas assim, ó, muito carinhoso. Bateu aqui no nosso coração na crítica em vídeo do filme O Bom Professor, um filme com o François Civil, que passou recentemente aos cinemas. O Vitor Hugo, meu colega aqui do Papo de Cinema, que fez a crítica em vídeo, e a Jujubes deixou lá. Gostei bastante da tua resenha. Pô, Jujubes, se tu te empolgou com a crítica em vídeo do Vitor Hugo e foi assistir o filme e sentiu essa conexão, para nós já tá perfeito. Aliás, o François Civil tem entrevista no Papo de Cinema. Eu já conversei com o François Civil há alguns anos atrás, quando ele esteve aqui no Brasil. Então, tem um bate-papo aí muito legal também sobre o François Civil, com ele sobre algum dos seus filmes. Tem essa crítica em vídeo aí do O Bom Professor e ali a Jujube aí dando o seu aprovação. E eu conversei também sobre Vermílio, A Noite da Montanha, que foi o representante da Itália no Oscar 2025. A Eliane Obana escreveu: a fotografia do filme é impecável, mas a história se desenvolve na mesma velocidade desse vilarejo, ou seja, ele é lento. Muito lento. Os fatos principais são omitidos do público, ele se desenvolve apenas na mente de quem assiste a história. Uh, Vermílio traz diversas possibilidades de assunto, porém elas são cozidas em banho-maria. Saí do cinema com a sensação de falta, de vazio. Eu concordo com esse vazio que tu tá propondo. Eu não sei se é exatamente falta, eu diria, mas é um vazio, com certeza. E eu acho que esse vazio é um vazio que tá nesses personagens. E lembre-se, é uma história, a trama de Vermílio é uma história que se passa logo após a Segunda Guerra Mundial. No coração da Europa, a sensação de vazio devia ser gigantesca nesse momento histórico, né? E é mais que é um personagem que é fundamental. O filme começa quando um estranho chega nesse vilarejo e como ele vai alterar a vida das pessoas com quem ele se relaciona, e o filme termina pela ausência desse personagem. Ou seja, de novo, o vazio. Eu acho que essa tua impressão está completamente correta, porém, tenho muito forte comigo que é a intenção da realizadora, é a realização do filme, provocar isso no espectador. Então, Eliane Urbana, obrigado pelo teu retorno aí sobre Vermílio, A Noiva da Montanha, que tem crítica em texto, tem crítica em vídeo, tem bastante conteúdo aí no Papo de Cinema. Bom, gente, a gente fica assim agora com o podcast Papo de Cinema sobre A Hora do Mal, filme que já está em cartaz nos cinemas. E quer ficar ligado e não perder nada que a gente está produzindo aqui no Papo de Cinema? Segue a nossa lista de transmissão no WhatsApp. É gratuita, é simples, é só clicar no seguir e apertar no sininho para ficar atento às notificações. Gente, muito obrigado e até semana que vem com mais um podcast Papo de Cinema. Beijo, falou!